Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da Ultimate Treinamentos e hoje eu quero mostrar para vocês como usar validação de dados, que é um recurso que a gente usa para fazer lista, para aceitar data, hora, tamanho do texto, mas agora para aceitar apenas múltiplos. Então, isso veio de uma necessidade de um participante de um curso que a gente ministrou. E ele falou, Maurício, eu preciso, numa prateleira, só aceitar múltiplos de 15, que seria um item de 3 por 5, ou de 18, que seria 3 por 6. Como que a gente faz isso? A gente tem inúmeras maneiras, mas a maneira mais fácil é usando a função chamada mod dentro do recurso de validação de dados. E para a gente poder implementar isso, eu vou explicar rapidamente o que é a função mod. Ela está aqui embaixo já criada e ela vai mostrar para a gente o resto da divisão. Então, quando a gente divide, por exemplo, 20 por 15, a gente tem o resultado de 1 com o resto da divisão de 5. Já quando eu tenho o valor 30 dividido por 15, eu tenho o resultado 2 com o resto da divisão 0. Então, para a gente poder colocar esses múltiplos dentro da nossa validação de dados, a gente tem que garantir que o resultado dessa divisão sempre seja 0. Isso pode ser com qualquer tipo de número. Vamos supor, só aceita número par, então a gente tem que dividir, por exemplo, 50 dividido por 2, resultado 0. Agora, se eu colocar o número 41, eu já tenho o resultado 1. Pensando nesse resto, a gente fala, se o resto da divisão for 0, está válido. Eu vou fazer com vocês aqui o primeiro exemplo, que é o número 15. Depois, a gente vai ampliar essa possibilidade colocando a função OU. Então, se ou o resultado da divisão por 15 for 0, ou o resultado da divisão por 18 for 0, ou qualquer outro número que você possa validar, sempre entregando esse resultado da função mod como 0. Descobrindo a estrutura dela, e é uma função super simples, é a função mod, o nosso numerador e o nosso denominador, que ele coloca como número e divisor aqui dentro. Isso tudo a gente vai implementar lá na validação de dados. Então, clica aonde você quer implementar isso tudo, na coluna, no intervalo, nas células. Vai aqui na guia Dados e procura o botão chamado Validação de Dados. Quando você clicar aqui dentro, você vai mudar a parte de qualquer valor para personalizado. Esse campo permite que a gente use uma fórmula. E qual vai ser essa fórmula inicial? Igual mod. E aí eu vou implementar isso para essa coluna inteira. Então eu vou clicar nessa primeira célula que a gente tem. Ele vai conseguir analisar todas essas outras células para baixo. Ponto e vírgula, dividido pelo quê? Por 15, que é a nossa primeira validação. Eu vou fazer por 15 e depois por 18. Se a divisão do valor que vem D1, D2, D3, D4 por 15 for fechar igual a 0, ele vai validar. Então aqui a gente pode colocar essa fórmula, é exatamente a mesma que a gente tinha no exemplo anterior, naquele modelo que eu coloquei para vocês, se isso for igual a 0. Quando você dá OK nessa célula, eu vou tentar colocar o valor agora 25. Ele não vai deixar. Eu vou tentar colocar o valor 15. Ele vai deixar. Agora o valor 30 embaixo. Ele vai deixar. Se eu tentar colocar 35, ele não vai deixar e ele aceita apenas os múltiplos de 15 que a gente fez via função mod dentro da validação de dados. Já merece girar o nosso spinner do sucesso. Para deixar isso mais bonito ainda, você pode voltar nessa validação e colocar dentro do mesmo botão um alerta de erro nessa última aba, falando o número precisa ser múltiplo de 15. O número precisa ser múltiplo de 15. Feito isso, na hora que o usuário for preencher um número que não é válido, por exemplo, 25, a informação já mostra para a gente. Então, caso você tenha um item apenas, o meu armário, o meu estoque, a minha mesa, a quantidade de participantes em uma sala, ele sempre tem o mesmo múltiplo, já dá certo. Mas vamos supor que eu tenho essas duas possibilidades. Eu preciso de 15 e também de 18. Se eu tentar colocar aqui 18, ele não vai aceitar. E aí, o que a gente tem que fazer? Utilizar uma função OU, então ele vai ser ou um múltiplo de 15 ou um múltiplo de 18. E como que a gente implementa isso? Direto na validação de dados.
seleciona todo mundo de novo, vai lá no botãozinho de validação de dados, volta nas configurações. Esse mod está certo. A gente vai ter que implementar essa mesma função mod agora com o divisor 18. Então a gente vai colocar antes de todo mundo a função ou. Abre parênteses. Então, ou ele vai ser esse contexto todo que já está certo e a gente acabou de validar, ponto e vírgula, e eu vou colocar exatamente essa mesma função agora com o final 18. Mod de D1, posso clicar na célula ou digitar, ponto e vírgula 18. Isso também tem que ser igual a 0. E aí, se você tiver vários múltiplos, vai colocando todas essas. A função OU permite até 255 análises, é muito grande. Fecha aqui parênteses. E a gente acabou de dar a instrução para o Excel que ele pode dividir por 15 ou por 18. E os dois resultados têm que ser 0. O resultado do resto tem que ser 0. Aqui a gente vai adaptar nosso alerta de erro, porque agora o número precisa ser múltiplo de 15 ou 18. Dá ok. E a gente já tem o nosso resultado. Vamos fazer um teste? 18 aceitou, 36 aceitou, 30 aceitou, porque tudo é múltiplo de 18 ou de 15. Se eu tentar colocar o número 100 aqui, ele não vai aceitar e você já consegue ter isso para nunca mais ter erro nas suas planilhas. Fala a verdade, você conhecia a função mod? Sabia que podia implementar ela dentro da validação de dados junto da função ou? Olha quanta coisa técnica e que vai salvar o seu trabalho com uma coisa que às vezes tem que ficar fazendo retrabalho no final do dia, validando se está certo, se está errado. Já implementa isso na sua planilha. Se esse vídeo foi legal para você, se você gostou desse conteúdo, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal, porque a gente tem vídeo toda semana com conteúdos legais. Tem alguma dúvida, alguma dica? Coloca nos comentários que a gente também lê de tempo em tempo para conseguir sanar isso tudo para vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Obrigado. Valeu.